Fala galera, estamos de volta com mais um episódio da Eden News, uma iniciativa da Eden Educação, uma vertical da Eden Grupo. Eu sou o Paulo Costa, CEO da Eden, e esse é Vinícius Rodrigues, diretor de comunidade da Eden Grupo. E nós vamos falar hoje a respeito das seguintes notícias. Vambora. Pausas para hidratação na Copa 2026 viraram mina de ouro publicitária. 1 bilhão em receita global. $1 bilhão. Uma ninharia, $1 bilhão. Ellie Catherton, gestora da LVMH, entra em negociações para comprar fatia da Hyrox. União Europeia cria sua própria taxa das blusinhas. 3 euros por categoria em compras de até 150 euros. E a Hypera Pharma entra na disputa pela semaglutida com o Semave. Guerra Nacional do GLP-1 começa. Vamos lá? Vamos então para a primeira notícia, querido Vinícius. Mas antes, e aí, Vini, o que você está achando da nossa Copa do Mundo? Tá indo bem? Primeiro de tudo, que prazer inenarrável estarmos aqui novamente gravando esse episódio fantástico que é a Eden News. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado você que nos acompanha fielmente, todos os nossos seguidores que nos acompanham. Falando de Copa do Mundo, o que está acontecendo? O que aconteceu com Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina ontem? Que jogo! Todos os jogos têm sido muito bons, Bélgica, né? e Senegal? Bélgica e Senegal, que surreal que foi aquilo. Para falar a verdade, uma coisa que eu reparei. Depois que a fase de grupos acaba, o volume de gols nas partidas diminui. Os times ficam um pouco mais receosos. Mas isso não impede que a gente tenha grandes jogos, né? Não, e também a qualidade dos times melhora conforme as fases vão afunilando. Embora tenha inúmeras surpresas, né? Mas não é interessante porque o próprio Mundial de Clube já foi também bastante surpreendente, sem dúvida, porque com certeza. A gente teve vários times assim, fora do eixo europeu que surpreenderam também no início. A Copa do Mundo veio na mesma esteira. Sim, e não dá mais para dizer que algumas vitórias diferentes assim do que a gente está acostumado são zebras e se tornaram já grandes times. Senegal, a Bósnia e Herzegovina, que deu muito trabalho na fase de grupos, enfim, muito legal tem sido acompanhar, e eu tenho certeza que o Brasil ainda vai dar muita dor de cabeça, e o Hexa é nosso, viu, Paulo? O gol da Espanha, olha foi só. Gol da Espanha ali. 2-0 para a Espanha, eliminando a Áustria. Tchau, Áustria. Muito bom, mas assim, o Hexa é nosso, tá? Isso aí, eu também acredito. E por isso nós vamos falar, o primeiro tema de hoje é pausas para hidratação na Copa. Coloca a matéria aí, Enzo. Então, que matéria é essa? Que peculiar, hein? Porque ninguém entendeu nada, né? Começou na Copa do Mundo, o pessoal, pausa para hidratação, o que tá pegando? Na verdade tem uma estratégia por trás disso, né? Então, as matérias, tem muita gente falando, tem alguns vídeos, a gente vai colocar aqui daqui a pouco também, mas é uma matéria da BBC News, né, que fala exatamente isso, mina de ouro de publicidade, anúncios de pausa para hidratação vieram para ficar no futebol. Então, 4 minutos e 20 segundos por partida, ou seja, 7 horas, 30 minutos e 40 segundos ao longo de todo o torneio. Dá pra ficar bem hidratado com todo esse tempo aí, essa é a quantidade extra de publicidade na TV que alguns torcedores de futebol em todo o mundo estão assistindo durante os intervalos obrigatórios de hidratação na Copa do Mundo. Em alguns países, como no Reino Unido, as emissoras exibem o que está acontecendo em campo e aproveitam o intervalo para colocar no ar a opinião de comentaristas. Mas em diversos outros lugares, o intervalo é usado pelas emissoras para exibir publicidade. Então veja que nem todas as emissoras estão usando o tempo destinado para pausa de hidratação como um tempo disponível para veiculação de publicidade, né? Até porque, se você parar para pensar de uma forma estratégica, detalhe que poucas pessoas perceberam é que muitos estádios da Copa do Mundo são climatizados. E a pausa para hidratação tinha a premissa no início de que era por conta das altas temperaturas nos Estados Unidos, enfim, no Canadá e no México, mas na verdade isso tem uma grande estratégia de
né, colocar algumas propagandas, divulgações, e tenho certeza que a FIFA embolsou um bom dinheiro em cima disso. Vale lembrar também que no YouTube, alguns anos atrás, não se tinha propaganda no meio dos vídeos. Quantas vezes você já estava assistindo um vídeo, algum documentário, ouvindo uma música, um clipe, e do nada para no meio do refrão, e você fica até, e aí, o que é isso? E entra a propaganda do iFood, do Mercado Livre, você fica tipo, caramba. E na Todo verdade, segundo é segundo para propaganda, cara. e na verdade eu fiz até um levantamento, por exemplo, né, de algumas... Mas você tá sentado. Não, óbvio. Vou ter que explicar o que é levantamento pro cara. Mas assim, de algumas emissoras, por exemplo, a Fox Sports nos Estados Unidos, né, qual que é a estratégia de exibição que ela tem? Ela faz exibição de comerciais em tela cheia durante toda a interrupção do tempo e corta a transmissão que está no campo. Né? A estimativa de faturamento dela é 250 milhões a 600 milhões de dólares. Só que ela tem recebido algumas críticas por quebrar o ritmo do jogo e descumprir buffers da FIFA. Já a Telemundo, por exemplo, nos Estados Unidos, a transmissão é contínua, com foco visual nos jogadores em campo durante a hidratação. O desempenho financeiro, obviamente, não é divulgado, mas tem uma alta aprovação do público por preservar a imersão e a integridade da transmissão. Então, apesar de ter esse apelo comercial, né, Enzo, tem público que não curte essa ideia de você fazer a pausa e tirar o foco ali da experiência que está acontecendo no campo. Temos uma profecia. Qual a profecia? Querem ouvir a profecia? Temos uma profecia. Temos uma profecia. Que rufem os tambores. Coloca aí, Enzo, a profecia. De olho na profecia. Vai lá. O vídeo do Maradona fazendo uma profecia tem viralizado essa semana. Los americanos quisieron hacer, ¿se acuerda? Cuatro tiempos de 25 por la publicidad, ¿se acuerda? Que lo hablábamos, 100 minutos teníamos que jugar. Ele não tinha virado a Márcia Sensitiva. Não era uma previsão. Era um debate que já tinha acontecido para uma Copa nos Estados Unidos. Isso aqui é uma entrevista com o presidente da FIFA em 1990, o brasileiro João Avelange. Futebol pode mudar para a Copa de 94. As mudanças básicas impostas pela importância que a televisão assumiu no panorama esportivo são as seguintes. Os jogos seriam disputados em 4 tempos de 25 minutos cada, assim como nos campeonatos de basquete, para que as redes de televisão e rádio possam coordenar seus comerciais com o tempo de jogo. A FIFA nunca modificou uma regra de jogo ou uma evolução dentro da própria regra sem fazer as experiências desejadas. Assim, pode-se fazer 2 tempos de 25 minutos. Enquanto os times trocam de lado, as televisões e as rádios fazem a apresentação de publicidade. Na época, o pessoal nem se importava em falar de hidratação. E o debate, que tinha muito mais a ver com dinheiro, propaganda e televisão, tinha opiniões controversas. O Julio Grondona, presidente da Federação Argentina, ficou entusiasmado. E os ingleses ficaram revoltados. O pensamento por trás do plano do brasileiro é ter mais espaço para comerciais e garantir um grande lucro aos Estados Unidos, que vão sediar o torneio em 4 anos. Eu não me importo se os americanos querem arruinar o Super Bowl deles com frequentes intervalos comerciais. Só não deixe isso acontecer com o futebol de verdade. Qualquer sugestão feita por João Avelange é suspeita. Ele é um jogador de polo aquático que se transformou no grande inimigo do futebol, que está arruinando a Copa com ideias comerciais idiotas. Na Itália, a proposta gerou polêmica. Os jogadores do Milan, líder do campeonato italiano, não gostaram das ideias de Avelange. O meia Ancelotti, titular da seleção italiana, sugere a mudança para 2 tempos de 30 minutos reais. O Avelange acabou tendo que adiar a mudança por tempo indeterminado. Qualquer mudança nas regras da Copa do Mundo tem que ser tomada com 3 anos de antecedência. Assim, não será possível fazer alterações para a Copa de 94. Continuaremos fazendo força para que os tempos de duração das partidas mudem em 1998. Demorou 36 anos, mas ele acabou vencendo. Esse vídeo Tá bom ou quer mais? Maradona sensitivo? Olha só. O cara é um profeta mesmo, né? Cara, né? Não é à toa que está entre os grandes. Na verdade, é uma discussão já antiga, obviamente, né? Porque o mercado americano é um mercado publicitário absurdo. Né? E, obviamente, que os esportes nos Estados Unidos têm já essa dinâmica, né? Então, e é óbvio que a FIFA está de olho no mercado americano, né? Porque é um mercado esportivo absurdamente grande, mas é novo para a FIFA, porque o soccer, né? O futebol, não é, obviamente, o esporte mais popular. Não é o principal. Não é o principal. Então, se obviamente ele quer popularizar o esporte nos Estados Unidos, ele precisa, obviamente, tornar atrativo para quem realmente paga a conta, que são os veículos que compram a transmissão do jogo, mas ao mesmo tempo tem que financiar a transmissão desse jogo com publicidade. Na verdade, era um gap que não era explorado até então e agora tem muito dinheiro rolando em cima disso e com certeza a dona FIFA está colocando alguns
milhares de milhões de dólares no bolso. Temos mais vídeos. Mostra aí, o Enzo tem mais vídeo. Que mais a gente tem de vídeo aí, Enzo? A pausa de hidratação não foi feita para hidratar os jogadores. E quando você descobrir o motivo real, você nunca mais vai assistir os jogos do mesmo jeito. Pensa comigo, a cada jogo dessa Copa, o árbitro apita uma parada obrigatória no meio de cada tempo. O jogador vai para o lado do campo, bebe água, 30 segundos e aí volta. Parece até um cuidado e parece proteção, mas tem algo acontecendo nesse intervalo que não tem nada a ver com os jogadores. A FIFA tornou obrigatório uma pausa de 3 minutos no meio de cada tempo, nos 104 jogos da Copa. Não importa se o calor está a 40 graus em Miami ou se o estádio é coberto e tem ar-condicionado. A parada acontece sempre. Em março, a entidade liberou oficialmente os anúncios dentro dessas paradas. E aí, o que era jogo virou negócio. Segundo o Wall Street Journal e a Fox, que transmite nos Estados Unidos, eles cobraram $200 mil por um anúncio de 30 segundos durante cada pausa. Em jogos da seleção americana, chega a 750 mil. São mais de 800 espaços publicitários criados ao longo do torneio. E só nos Estados Unidos, a conta passa de 250 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão, todos eles tirados da pausa que disseram que era pela saúde. E não fui eu que disse que isso mudou o futebol, foi o capitão da Holanda. Ele reclamou publicamente que parar o jogo para fazer publicidade destrói totalmente o ritmo da partida. O futebol, que sempre foi bola rolando, virou 4 tempos, igual basquete e igual futebol americano. Agora, olhando de longe, proteger o atleta no calor é justo. Ninguém aqui é contra isso. A própria UEFA só mantém a pausa quando o calor é real. Mas me explica uma coisa. Por que a parada continua acontecendo dentro de um estádio climatizado? Por que acontece em jogos noturnos ou quando tem chuva? Porque a pausa nunca foi só pela saúde. Foi justamente pela janela de comercial que ela criou. E o futebol, para muita gente, não é produto. É o domingo com o filho, com o pai, com os amigos, com toda a família. É o momento em que o Brasil para junto e esse momento vai sendo fatiado, interrompido e vendido para caber mais um anúncio no meio. Quando o dinheiro começa a reformatar até o esporte que une o povo, é sinal de que nada mais está fora do alcance do mercado. Eu sou Gilberto Nascimento e eu acredito que o povo bem informado não é enganado facilmente. Agora já me segue com... Mas o que ele falou Sem aí é uma dúvida. verdade, mas assim, é uma certa ingenuidade da nossa parte achar que tem algo onde o mercado não penetra. Sem O dúvida. mercado penetra em tudo. O mercado, ele onde encontra a oportunidade de Ele estabelece. comoditizar, produtizar qualquer coisa, empacotar qualquer coisa e vender, o mercado ele entra com tentáculo ali e ele absorve sem... Sim, Acho que é sim. uma ignorância pensar sobre isso. E eu acho que a gente pode até trazer uma reflexão sobre isso, porque tem uma gestão, tem uma digamos assim, uma lição de gestão, né, Enzo, corporativa em torno dessa decisão, porque isso se chama a relevância de identificar e rentabilizar, de certa forma, espaços que são mortos. É óbvio que nesse caso específico da Copa do Mundo foi criado o espaço morto, né? Criaram o espaço morto, obviamente, que tinha um interesse mercadológico, é nítido. Eu não me lembro quando, cara, mas já faz tempo que eu tinha visto alguma reportagem dizendo exatamente sobre isso, dessa pressão do mercado publicitário para ter esse espaço de publicidade, porque eles já estão acostumados nos Estados Unidos a isso. Já existe em todos os outros esportes, só a FIFA que não tem isso estabelecido como norma. Então, é nítido que isso foi criado para resolver esse problema, né, esse caos, essa oportunidade publicitária. É nítido que foi isso. Obviamente que o discurso da saúde dos jogadores ele é secundário, não que não seja importante, sem mas dúvida. certamente que ele é secundário, pretexto, ele romantiza, né, ele dá um pretexto para a decisão que foi, de certa forma, sem sombra de dúvida, mercadológica. Agora a gente vê isso de maneira muito comum, né? Por exemplo, se você for em supermercados, em farmácias, né, quantos daqueles modelos de retail, de Checkout. de telas, se você Isso, for sim. numa farmácia, por exemplo, às vezes tem telas lá em que o tempo que você está parado na fila, o tempo que você está parado ali esperando um atendimento, os caras otimizam aquele tempo colocando telas para você poder consumir itens de Conteúdo, publicidade que sim, tá ali, elevador, mídia de Sim, elevador, sim, sem dúvida. né? Você tá ali parado no elevador, quando você tá parado no elevador, você está consumindo.
E, obviamente, que imaginar que o futebol tem menos interesse, né, mercadológico na captação, na captura desses investimentos de publicidade num mercado americano que já é culturalmente adaptado a isso, eu acho que essa discussão que a gente viu aí da história do futebol, do pessoal discutindo, mostra que essa não é uma discussão recente, é uma discussão, obviamente, uma discussuma antiga, mas que tem sim, com certeza, com Sim. certeza não, mas com grande probabilidade, chance de ter obviamente, um viés mercadológico. Sim. E sem dúvida também que é interessante até para os técnicos dos times terem um alinhamento no meio do jogo sem precisar esperar o intervalo depois dos 45 minutos. Então, enfim, tem muitos interesses no meio disso. Então, O último vídeo. mais um vídeo para a gente encerrar esse tema? Para encerrar esse tema aqui, a pausa para o quê? A pausa para nossa hidratação também. Ah, perfeitamente. Cadê minha garrafa? Eu não tô Dito achando isso, também. Nó- Olha aqui a nossa pausa. Isso aí, o Vini Júnior tá preparadíssimo para pegar o ralo. Quando fala pausa para hidratação, eu imagino que vai acontecer isso aí, cara. Pô, falando de comercial, falando disso aqui. Mas é nada mais, nada menos do que isso, né? Hidratação pausa pra capilar. hidratação. Poxa, pelo amor de Deus, tem que ter o cabelo. Eu aceito, por favor. Tem que estar com o cabelo sedoso, hidratado, não é não? Exatamente. Fechamos? Próxima. Bem hidratado. Próxima notícia, Bem seguimos para a hidratado, próxima. bem hidratado. Roda a vinheta. Próxima notícia, Ellie Catterton. Fala, Vinícius, o que foi? Ellie Catterton, gestora da LVMH, para quem não sabe, vamos falar daqui a pouquinho, entra em negociações para comprar fatia da Hyrox. Você sabe o que é Hyrox? Ficou sabendo hoje. A gente descobriu hoje Você o que sabe é. o que é Hyrox? Que Você é- que está nos assistindo sabe o que é Hyrox? Eu não sabia o que era Hyrox, mas hoje eu sei o que é Hyrox e vamos falar o que é Hyrox. Legal, vamos lá, coloca a matéria aí. Deixa o Enzo colocar a matéria pra gente aí. Mas antes de falar o que é a Hyrox, vamos falar o que é a LVMH? Então, LVMH é o maior conglomerado de luxo do mundo. Sediado em Paris, o grupo reúne mais de 75 marcas icônicas divididas em 5 setores: moda e couro, perfumes e uma série de coisas que a LVMH é proprietária. Os caras são mega grande. A lista Aí, ó. do que a LVMH tem. Só marcas que eles têm? tranquilas, né? Renner, Torra Torra, tem bastante coisa tranquila. Modas e artigos de couro, Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi. Tira esse daí, porque senão já alguém vai querer Celine, comprar. Louis Tiffany, Givenchy, Bulgari. Kenzie. Então, é de fato o maior conglomerado de luxo que existe, né? Então, vamos lá. Próximo objeto de desejo do mercado de luxo não é uma bolsa, mas sim uma corrida. A Ellie Catterton, gestora de investimentos ligado ao grupo LVMH, está em negociações exclusivas para adquirir uma participação na Hyrox. Agora, para quem ainda não conhece, a Hyrox é uma empresa alemã que organiza competições que combinam corrida e exercícios funcionais em um formato que alterna entre treinos de alta intensidade e provas de rua. Só nesse ano, a competição pretende reunir mais de 1,3 milhões de participantes em 34 cidades ao redor do mundo. Desde 2023, a empresa cresce cerca de 80% ao ano e as projeções de receita para 2026 variam entre 200 milhões de euros e 270 milhões de euros. A Puma é a parceira oficial desde a sua criação, enquanto a Adidas e a On desenvolvem linhas específicas para a modalidade. Mas o que o luxo tem a ver com fitness? O mercado de luxo sempre comercializou identidade, status e exclusividade. Agora, o universo fitness oferece esses mesmos atributos por meio de experiências, reunindo uma comunidade engajada e cada vez mais interessada em investir em lifestyle. Tá na moda, né? O interesse da Ellie Catterton não é repentino. De olho na tendência wellness, em 2024 a gestora adquiriu a rede de pilates Solid Core por 700 milhões de dólares. Pense que para um fundo o valor está no potencial de construir um ecossistema de consumo com receitas vindas de inscrições, patrocínios, mídia, produtos licenciados e de experiências. Ou seja, no último desfile da Louis Vuitton, Pharrell Williams apresentou uma versão exclusiva da bicicleta Dogma F da Pinarello, transformando o equipamento de competição em um item de alta costura. Os sinais luxo versus fitness
estão por aí. Tá na moda, muito linkado com o assunto que a gente comentou semana passada e talvez um pouco na semana anterior também. Na última edição, né? Na última edição, sobre essa questão de estar na moda se cuidar. Não só falando de LP1, caneta emagrecedora, não só isso. Mas produtos de cuidado pessoal da própria saúde, enfim, suplementação, creatina, enfim, vitaminas e, enfim, tem uma gama muito grande em cima disso. E, na verdade, isso revela um pouco uma mudança drástica, né, no modelo, no comportamento do consumidor. Sem o fato dúvida. é que o consumidor ele tem mudado. Uhum. Se antigamente a gente passa por um fenômeno mundial, que é o fenômeno do envelhecimento da população. Isso é mundial. Certo? A Europa já passa por esse processo muito antes do que nós, mas o Brasil tem um processo acelerado de envelhecimento da população. Até a China também começou a entrar nesse processo de envelhecimento da população. E esse processo de envelhecimento ele vem junto com a seguinte lógica: se antes a gente procurava curar as doenças, agora o que a gente quer é preveni-las. Exato. Né? E isso passa também por preveni-las. E se a gente, quando a gente vai buscar então a prevenção, obviamente que a gente se preocupa mais com a saúde. Só que não é só uma questão de cuidar da saúde, é uma questão que esse cuidado da saúde virou produto, né? E outra oportunidade e a grande. gente está vivendo uma era em que a produtização, ou seja, a construção de produtos, muitas vezes não são produtos meramente tangíveis, porque a gente tem aqui um celular. O celular, você compra, vende, é um produto, é tangível, né? Embora tem todo um conceito por trás desse celular. Mas tem determinadas coisas que não são totalmente tangíveis, né? E isso tem atingido. A evolução histórica, por exemplo, do consumo de luxo, ele revela um deslocamento profundo nos marcadores de distinção social. Por exemplo, se de um lado o status antes era medido pela aquisição de bens materiais e itens de indulgência, a elite hoje passou a definir prestígio por meio de disciplina pessoal. Então você vai ver a galera postando nas redes sociais disciplina. Lifestyle mesmo, um lifestyle. Você mostra que você faz parte de uma determinada elite porque você é uma pessoa disciplinada, ou seja, vamos dizer assim, uma assinatura comportamental, né? Longevidade ativa e conquistas atléticas mensuráveis, ou seja, o corpo tonificado e funcional trincado tornou-se um indicador de riqueza. E controle, direcionando o capital dos consumidores de alta renda de atividades recreativas noturnas. Então, o cara antes gastava dinheiro em balada, em festa, né? Você não faz mais isso, né? Não? Forte, né? E aí o cara agora começa a cuidar mais da saúde. E vem na esteira e você conecta tudo isso com todos os outros fenômenos da GLP-1, que acaba catalisando esse fenômeno, que é um fenômeno, na verdade, comportamental. Totalmente. Né? Sim. E aí, sendo um fenômeno comportamental, ele é também um fenômeno cultural. E sendo um fenômeno cultural, que antevém um fenômeno comportamental, ele é um fenômeno que está cravado no zeitgeist dessa geração. É uma geração que, por uma série de transformações socioeconômicas, culturais, filosóficas, de uma ordem de séries, quer viver a vida de uma maneira diferente. E isso constrói todo um mercado paralelo em torno disso. Então, não é à toa, né, que essa transformação comportamental embasa negociações como essa da Ellie Catterton, que é uma gestora de private equity focada em consumo, mas que é gerida com apoio do grupo de luxo da LVMH, né, do Family Office de Bernard Arnault, para adquirir uma participação acionária expressiva na Hyrox. Legal. Tem uma história da Hyrox aqui, fala, por exemplo, que a Hyrox é fundada na Alemanha em 2017. 2017, não é... É recente. Não é recente, né? Tá falando de 9 com anos. apenas 650 competidores em seu evento inaugural. Então ela começou com 650 competidores. Já é um número considerável para um esporte inicial. Na Alemanha, a Hyrox estruturou uma modalidade de corrida de fitness funcional que combina blocos de corrida de 1 quilômetro
com estações de exercício de alta intensidade em grandes arenas. Olha É um só que legal. crossfit Na verdade, é um corrida tipo com crossfit. funcional junto, né? Exato. Então o cara corre 1 quilômetro, você vai colocar aí pra gente, Enzo? Coloca Você aí. quer ver? Coloca aí, Enzão. Explica quem tá no YouTube consegue ver no Spotify também. Quem tá no YouTube consegue ver, quem tá no Spotify também consegue ver os vídeos que o Enzo coloca pra gente. Olha só. Solta o Aí play. a página da Hyrox. Esse é do Brasil que tá A Hyrox Hyrox Brasil. tá chegando no Brasil, Já né? tem 111 mil seguidores. Olha só que legal. Mundo. The World Series of Quase 1 Fitness milhão de Race. seguidores. Fantástico. Quase 1 milhão de seguidores. Olha só, e é legal, como uma marca como essa, a Hyrox, ela pega um lifestyle, um comportamento e transforma num produto. Exato. E que não é, de certa forma, totalmente tangível, porque não é um é produto... intangível, é um clube social. Exatamente. É fazer parte É uma da comunidade, Hyrox, é uma comunidade, entendeu? Exato. É uma comunidade. Vou colocar um tutorial agora de como funciona o Hilux. Esse tal de Hilux que tá todo mundo fazendo, mas ninguém entende como funciona. Eu competi e ganhei semana passada e vim toda feliz contar aqui. Mas ninguém me deu parabéns porque ninguém entendeu que porra é essa. Vocês me infernizaram com várias perguntas, então se você é burra... Quer dizer, se você ainda não sabe o que é, calma que eu vou te explicar como eu explicaria pra uma criança de 5 anos. Hyrox, ou Hilux pra nós brasileiros, é uma prova com 8 km de corrida e 8 exercícios de maluco. E a cada 1 km de corrida, você para pra fazer um exercício demoníaco. E não é crossfit porque não tem nenhum exercício com barra e nem gente andando de cabeça pra baixo. E diferente das provas de crossfit que tem exercícios diferentes e aleatórios, o Hyrox é exatamente a mesma prova em todos os lugares do mundo, em todas as edições. Os mesmos exercícios, na mesma ordem e na mesma quantidade. E no caso, a prova é o seguinte: corre 1 km, depois faz 1 km de esqui, e nem é nos Alpes suíços. Depois corre mais 1 km e depois empurra essa jossa. Depois mais 1 km e puxa essa jossa. Depois corre mais 1 e faz esse burpee saltando e rezando, porque nessa hora você já tá vendo Jesus. Depois corre mais 1 km e faz 1 km de remo. Depois corre, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Vamos lá, corre mais 1 e além de carregar o peso, disso é uma trouxa na vida, você tem que carregar esses 2 pesos por 200. Vai correr mais 1 km e depois vai fazer passada com um saco de areia nas costas por 100 metros. Depois corre mais 1 km fechando os 8 km de corrida e vai pro 8º exercício, que é tacar uma bola na parede, mas eles chamam de all-ball pra ficar chique. E isso é a prova oficial de Hyrox, que é sempre nessa ordem e com esses exercícios. Mas caso você treine em um training club de Hyrox, você faz as aulas normais e nesse caso cada aula é diferente e tem outros exercícios também. Mas como eu sei que vocês são burros e provavelmente continuam sem entender nada, comenta aí que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Além de Sensacional. carregar- Pausas, Muito bom. palmas pro Enzo que Muito bom, capturou muito esses bom. vídeos. Sensacional, Enzo. Parabéns. Explica muito bem o que é, né? Conceito esse muito tal claro, de Hyrox. muito Eu nunca claro. tinha ouvido falar. Eu também não. Na descobri boa, eu nunca hoje. tinha ouvido falar. Descobri também. Eu vou fazer tudo isso. E cara, hã? Aqui em São Eles Você vão vai ter fazer? aqui em São Paulo. Você vai fazer? Você vai dar conta de fazer tudo isso, cara? Quarta-feira. Olha a desgraça que é esse negócio, cara. Quarta Você viu o que tanto vem. de coisa que tem que correr e tal? Você vai fazer mesmo? Então, Grava pô, com óculos. Você, é? Grava Então- com óculos e a gente solta isso de É, conteúdo. grava com óculos lá pra gente mostrar pro povo como é que foi Eu sua- gostei quando ela como é fala, que foi sua além de carregar o experiência? peso de ser um trouxa na vida, você ainda vai carregar os pesos do radar. Mas não, e olha só como que é interessante, né? Porque você viu que a jornada ali dentro do processo de desenvolvimento da prova, ela é, de certa forma, desgastante. É intenso pra Você tem caramba. maratonas, triatlos, você tem agora o Hyrox como um produto, e você vê que ele transformou num produto, né, a dinâmica. O cara comprou mesmo. Você o cara comprou vai mesmo? participar. Cadê? Vamos mostrar Olha aqui. que Olha lá, loucura. olha lá, olha lá. Esse aqui você não tá vendo, mas é a confirmação de que ele comprou mesmo. Ele não tá de falácia, não. Comprou mesmo, coloca ali. Ó. Não, tá. Aí, ó. Olha só. Aí, A ó. sua reserva para tal. É, legal. Limpa- Apareceu ali limpa teu essa número de tela, telefone. Né? Limpar essa tela um pouquinho, né? Passar um... Cara, negocinho. então, mas assim, então veja só, você tem uma mudança de comportamento, você tem um evento transformado em um produto E um novo clube social. que junta atividade física, a disciplina, e aí o que tá legal é que você sabe qual que é o grande pulo do gato da Hyrox? Não sei. É o CAC baixo. Sabe por quê? Custo de aquisição do cliente.
Sabe por quê? Hum. Porque ela estimula a galera a compartilhar. Então todo mundo quer compartilhar que fez a prova, que venceu a prova. E assim o que acontece? Incentiva outros a quererem Não, fazer é parte publicidade, bonitão. também. É, claro. Você paga pra ir e faz publicidade pros caras ainda de graça. O maior lance da rede social e da questão de você utilizar a rede social como alavanca de comunicação, aumentar o awareness, né? O nível de conhecimento da sua marca, é você fazer com que outras pessoas falem de você, ou seja, com que outras pessoas compartilhem o seu conteúdo e divulgue para outras pessoas na internet. Sucesso comercial da Hyrox assenta-se em uma arquitetura de marketing inovadora. A redução drástica do custo de aquisição do cliente, o CAC. Enquanto redes tradicionais de academias despendem valores expressivos em tráfego digital para atrair novos membros, a Hyrox utiliza as academias parceiras e os próprios atletas como canais orgânicos de divulgação. Ao final de cada prova, os tempos de conclusão dos competidores são catalogados eletronicamente e compartilhados pelos próprios participantes em redes sociais. Esse compartilhamento voluntário atua como um selo de identidade e desempenho que promove a marca gratuitamente para novas audiências mais barato, de poder aquisitivo. O marketing mais barato. Sensacional, uma salva de palmas. Parabéns Caras pra são Hyrox. inovadores Com demais. certeza, eu acho que inclusive na próxima semana vale muito pro Enzo dar um feedback sobre como foi a experiência dele na Hyrox na semana que vem. Eu acho. Justo, então. O investimento, tem uma informação interessante aqui que eu acho legal. O investimento na Hyrox alinha-se à carteira histórica de ativos da L. Catterton no segmento de vida ativa, né? E que já abarca participações da rede Equinox, nos estúdios Solid Core, não sei o que é, e na plataforma de ginástica residencial Peloton. Então, os caras estão olhando para esse mercado, né? Estão olhando para esse mercado. E aí, para a gente, né? Quando a gente olha para a área de saúde, para as farmácias físicas, né? Esse é um público de alta performance, constitui um segmento elevado e que consome produtos que contribuem para a sua alta performance, suplementos, hidratantes orais, tem umas vitaminas. E aí, quando a gente vai lá no episódio anterior da semana passada, se você não assistiu, vai lá no YouTube, no Spotify, o episódio anterior da semana passada, nós vamos ver uma matéria que traz os números do wellness, os números da categoria de produtos relacionados a essas atividades. Sim. Dermocosmético, uma série de categorias, healthcare, né? Me fugiu agora o segmento de produto, o CHC. O CHC, a categoria de CHC, e dentro da categoria de CHC tem dermocosmético, o wellness tem uma série de produtos e a gente falou sobre isso no nosso último episódio. Então vale a pena conferir e você vai vendo que tudo isso está concatenado, porque... E o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, né? É importante fazer a leitura do comportamento do consumidor. Todo mundo que está no mundo do business tem que fazer, porque no fim, ele está no centro e ele vai dando direção de como ele quer consumir os produtos e não necessariamente como a gente quer vender o produto para ele. Isso é muito clássico. Ou seja, também, né, muito importante, principalmente para o nosso principal nicho nesse primeiro momento, né? Você que é dono de farmácia e só tem medicamento na loja, talvez você esteja perdendo uma boa fatia de faturamento com um movimento, arrisco dizer, mundial. Então, é importante olhar para isso, entender o tipo de consumo, o tipo de momento que o seu consumidor está vivendo, para poder atender ele da melhor forma, com mix, com preço, enfim, e agregando o ticket médio desse impacta de tudo, né? Vai impactar medicamento. A gente falou também na última matéria da questão das roupas, né? Sem dúvida, que está sendo impactado pela GLP-1. Então, o pessoal está consumindo mais tamanho PP, né? E, ao mesmo tempo, a gente falou também de uma nova modalidade em que as pessoas estão... Nossa, eu falei semana passada, esqueci o nome agora. Mas tem um estilo de vestuário que as pessoas vão com roupa de ginástica. Athleisure. Thank you very much, my friend. Athleisure. Athleisure é um estilo, né, de vestuário em que as pessoas utilizam o fitness de maneira casual. Então você vê que tem todo um ecossistema sendo criado comportamental e de mercado sendo construído em torno disso. Isso cai segmento de farmácia, passa por vestuário,
passa por wearables, device, aparelhos que podem fazer leitura em tempo real, óculos, então, tudo gira um universo de consumo que gira em torno disso. E aí os caras acham que os caras não iam tentar vender espaço na Copa do Mundo, no mercado americano, mas o consumo é terrível, ele vende tudo o tempo todo. Tem um conceito da publicidade que diz que aonde o consumidor está, ali tem espaço para propaganda. Então, tá aí a prova, né? Beleza, próxima matéria. Você quer falar da matéria? Pode ser, vamos lá. Solta a vinheta. De olho, vamos lá. A Leves do estádio. União Europeia cria sua própria taxa das blusinhas em torno de 3 euros por categoria em compras de até 150 euros. Aí a galera que compra blusinha no exterior vai ter dor de barriga, hein? União Europeia acaba de criar a sua própria taxa das blusinhas. A União Europeia começou a cobrar a partir deste mês, estamos falando agora de julho, uma taxa fixa de 3 euros por categoria de produto em encomendas de baixo custo que venham de fora do bloco. A medida atinge diretamente varejistas como Shein, na verdade, que é o nome correto, Temu e AliExpress. Como que isso vai funcionar? A taxa não será cobrada por encomenda, e sim por código aduaneiro, o que é uma categoria, uma forma de tributação diferente. Aquele carrinho da Shein, como você queira chamar, mas o correto é Shein, é o nome, assim. Exato. Me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, mas eu sei que não está. Eu não sabia. Não tinha parado para prestar atenção nessa questão. Então, aqueles carrinhos News é cultura. Da Shein, da AliExpress... Útil ou inútil, eu não sei, mas... Não, super útil, poxa. Você não vai passar vergonha falando isso. Eu vou comprar roupa na Shein. Não, você vai comprar Shein. Entendeu? Eu falei que ele é o Robin, que eu sou o Batman e Robin, eu falei. Então aquele carrinho que tá perdido lá com 2 camisetas de modelos iguais e um fone de ouvido, por exemplo, pagaria 6 euros de impostos e não 3 euros. Olha só que interessante. Até então, artigos com valor igual ou inferior a 150 euros estavam na União Europeia sem pagar... Entravam na União Europeia, que o óculos estou tendo que atualizar já. Sem pagar taxas alfandegárias. É a idade, pega a lupa. Eu vou ter que usar isso aqui. De olho, tá? Como é que é? De olho na notícia. Essa isenção foi criada há décadas atrás para simplificar o comércio internacional, mas virou um atalho para bilhões de pacotes sem fiscalização, impactando na demanda da indústria europeia. Para ter uma ideia, para a gente ser bem objetivo e dar um exemplo para vocês que estão nos assistindo ou nos escutando, independente de onde você esteja. 4,6 bilhões de encomendas de baixo valor entraram na União Europeia no último ano. Isso equivale a cerca de 12 milhões de pacotes por dia, chegando no bloco, sendo 91% da China. Olha que loucura. O cenário esperado é que o imposto seja calculado direto no carrinho, ou seja, quando você está selecionando os produtos, colocando lá nos seus favoritos, para evitar que o pacote fique preso na alfândega propriamente dito. Ou seja, no fim, o preço final vai simplesmente subir para o consumidor. Obviamente, a gente sabe disso, quem paga a conta de toda essa bagunça é quem quer se vestir bem, quem quer um produto com custo menor, só que na verdade não vai ser tão mais baixo assim. O objetivo do bloco com a medida é fortalecer o comércio e a produção local. Cerca de 75% da arrecadação vai para o orçamento comunitário da União Europeia, tornando-se um recurso próprio do bloco. O Enzo não está prestando atenção, desce um pouquinho a notícia que já chegamos no final. Finalizamos. Muito obrigado. Paulo, o que você tem para dizer sobre isso? Quanto você ou sua digníssima compra da Shein ou da AliExpress? Como eu não sei, cara. Essa dinâmica na vossa residência? Chega essas coisas lá em casa o tempo todo. Né? Você nem está sabendo? Não, nem tô sabendo, mas o tempo todo tem lá umas coisas chegando lá em casa o tempo todo. Mas assim... Você compra da Shein, né? Eu não sei bem de quem eu compro. Mas assim... na verdade, esse é um fenômeno... o fenômeno da China é um fenômeno global, né? E a entrada, a invasão dos produtos chineses, a gente começa a perceber claramente que não é um problema só do Brasil. Então, essa iniciativa da União Europeia mostra que isso é um problema global, de certa forma. O problema global, não diria que é um problema, na verdade é um desafio, porque a estratégia da China tem até... Eu vou procurar aqui... Pesquisa aí para mim, eu não sei se... Eu acho que sim, mas pesquisa algo sobre a nova rota da seda.
estratégia chinesa. Porque existe uma estratégia, um plano de governo, na verdade, na China, que é de criar a nova Rota da Seda, que é uma metáfora da antiga Rota da Seda, que existia de comércio, né, chinês. E existe uma estratégia... Pode ser essa matéria do G1 aí, ó. E são totalmente Coloca influentes, né? É um país com 1,4 bilhão de pessoas. Então, olha só, vamos descer aqui, então. Vamos descendo aqui, então. A nova Rota da Seda foi lançada pela China em 2013 com o objetivo de expandir sua influência global por meio de investimento em infraestrutura, comércio e conectividade em dezenas de países. Então, em 2024, mais de 100 nações já haviam aderido ao projeto, que movimentou mais de $1 trilhão em investimento. Apesar da relevância econômica da China, como principal parceiro comercial do Brasil, o governo brasileiro tem evitado uma adesão formal à iniciativa chamada oficialmente de Cinturão em Rota. Em entrevista na China durante a viagem do presidente Lula ao país nessa semana, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, negou que o Brasil entrará na iniciativa. Né? Pode descer aí só para a gente ver um pouquinho mais. A denominação do Cinturão em Rota para a China é a mesma denominação do PAC para nós, uma estratégia governamental de desenvolvimento. E é essa sinergia que buscamos sintonizar a estratégia. Do mesmo jeito que eles não entram do PAC, nós não vamos entrar na estratégia deles. O que buscamos é o que integra as estratégias do Brasil e da China. Então a China tem sua definição autônoma e o Brasil sua definição. Pode ir descendo ali. Então sobe aqui. Então, a estratégia, o uso da palavra sinergia, não é bem isso daí que eu quero. Deixa eu ver, desce mais um pouquinho. É que eu lembrei disso agora, senão a gente podia ter resgatado isso antes. Então, atração de investimentos. Na mesma entrevista, o ministro Rui Costa afirmou que o governo vai adiantar para empresas da China informações de projetos de infraestrutura que serão leiloados do país. Então, tem aí, obviamente, nessa rota, um canal de investimento da China em infraestrutura nos demais países, mas é uma estratégia de penetração, e se você for olhar, junto com ela vem todo um investimento de infraestrutura logística, que essa infraestrutura logística abastece todo o canal de comércio eletrônico da China. Então não é uma coisa... todas as empresas, de certa forma, de comércio eletrônico chinesas têm juntos, como o Alibaba, por exemplo, tem o Alibaba Express. Tem canais de distribuição, de logística que foram evoluindo muito, são extremamente eficientes, que faz com que a mercadoria, que já é barata na China, chegue de forma mais competitiva nos demais países, e isso acontece em nível, de certa forma, global. E isso faz, obviamente, com que afete a competição em nível local em cada país, como aconteceu aqui no Brasil. Obviamente que aqui no Brasil a gente está indo agora na contramão desse movimento, né? Porque recentemente aqui no Brasil a gente teve um movimento contrário, né? O cenário regulatório aqui no Brasil caminha na direção oposta, evidenciando instabilidade jurídica. Em maio de 26, o governo brasileiro editou a medida provisória 1357 de 2026, extinguindo a incidência do imposto de importação federal de 20% sobre compras internacionais de pessoas físicas de até $50. Essa taxa federal, que havia sido estabelecida em agosto de 24, então, em agosto de 2024, o Brasil taxou as blusinhas, né, sob o programa Remessa Conforme, foi zerada para beneficiar os consumidores de menor renda, restando apenas a cobrança do ICMS, ou seja, o recuo regulatório federal assinou a disputa no varejo nacional. E a turma chia, né? Associações setoriais e frentes parlamentares, por exemplo, do varejo, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV, e coalizões industriais manifestaram descontentamento, alegando que a retirada do imposto federal para importados aprofunda a desvantagem tributária do comércio local. O setor defende... O que acontece, na verdade, é que foi uma decisão puramente política, eleitoral. Sem dúvida. Né? O mesmo governo que taxou, depois é o governo que justificou a necessidade de não taxar. Mas o desafio, de fato, ele existe, ele é real, não é só no Brasil e afeta a competição com o varejo local, sem sombra de dúvida. Correto. Independente de ser, né, acessível para a população mais pobre, porque o produto é mais acessível ou não, mas o fato é que tem um desbalanço no nível da competição com o varejo local. O que mais? Excelente. Próxima? Excelente. Próxima notícia? Próxima notícia. Next, roda a vinheta. Hypera Pharma entra na disputa pela semaglutida com o Semavi, ou seja, a guerra nacional de GLP-1 começa. Nossa.
sei dizer bem se é uma guerra, mas... Que coisa alarmante, que Pra sensacionalista você, essa né? notícia, cara. Não, Uau! Não sei se é uma guerra, na verdade, é uma tendência natural. Vamos O entender mercado... um pouquinho melhor essa É um manchete, mercado né? enorme, muito grande. Vai lá, fala aí da Vamos manchete entender pra um turma. pouquinho essa manchete. Então, desce um pouquinho ali, Enzo, por favor. Só pra gente entender, o título ele é um pouco uau, assim, de fato chama um pouco de atenção. Aumenta um pouquinho, por favor, que aqui a vista do senhor já começa a dar uma derrapada. O mercado de canetas emagrecedoras, mais uma vez vamos falar sobre esse tema de uma forma rápida e objetiva, mas não queremos nos delongar em cima disso, só para atualizar vocês sobre, né? Então o mercado das canetas emagrecedoras e medicamentos à base de semaglutida ganha mais um ator. Olha só que interessante, gostei desse termo. A Hypera Pharma acaba de protocolar, é o início do processo, não tem guerra nenhuma acontecendo, calma, é o início do processo. Acaba de protocolar junto à Câmara de Regulação, né, Regulação do Mercado de Medicamentos, a CMED, não é CIMED, é CMED, o pedido de análise de preço do CEMAV. A informação é da Folha de São Paulo. O produto será concorrente direto do Ozivy, que nós comentamos semana passada, da MS, também à base de semaglutida sintética. Apenas a Novo Nordisk e a Eurofarma comercializam as canetas à base de semaglutida biológica no país. Segundo a empresa, o protocolo faz parte das etapas regulatórias necessárias para viabilizar a comercialização do produto no país. Ponto. Não precisamos falar mais sobre isso. Esse era o foco, então... Em breve, daqui a algum tempo, não sabemos dizer quando, teremos mais uma marca deste produto no mercado também para dar essa vantagem de escolha para o consumidor de qual produto, de qual marca, de qual preço, qual custo que ele vai querer consumir, né, para não centralizar somente em uma única marca, como foi na época quando a gente teve o início do Ozempic, do Wegovy, enfim, qual é a outra marca também? A Mounjaro. Então, em breve teremos mais notícias sobre isso, mas não tem muito por que a gente ficar se delongando em cima desse assunto, que também é algo que é só o início de um processo, talvez, longo, de ter isso disponível no mercado, nas lojas. Então, fica ligado. Isso aí é normal, a tendência é um mercado muito grande, vão sair novos produtos que competem entre si por um público que é muito grande, é natural, acho que o grupo MS saiu primeiro com o lançamento do Ozivy, é natural que a Hypera, pelo tamanho que tem, né, um concorrente direto também do grupo MS, também lance a sua. A Eurofarma tem o dela, mas o dela é biológico. A gente no episódio anterior também explicou a diferença entre o biológico e entre o sintético. Acho que quem não viu vale a pena conferir lá, né? E eu acho que é uma coisa natural, tranquilo. Tranquilo, sem novidades por aqui. Sem novidades. Certo? Acabou? Certo. Ô Enzo, volta. Eu quero falar de novo daquela matéria um pouquinho ainda da rota da seda na China, que agora eu acho que um conteúdo que é exatamente aquilo que eu queria usar como paralelo, porque eu acho que é legal, é um tema legal. É um tema que eu conheci quando estive na China, realmente. Quantas vezes e aí você deu foi pra China, uma vez só. Vale a pena. O que você mais gostou de lá? Tudo. Tudo? Tudo é legal na China. Não, a China é surreal. A China primeiro que quando você chega, é uma coisa muito nova, porque depois da abertura do mercado chinês, da abertura ao capitalismo, né, pelo menos do ponto de vista econômico, tudo foi construído, então é tudo muito novo, e tudo muito tecnológico, é tudo muito bonito, né? Então chama muita atenção tudo isso. Coloca lá, você conseguiu colocar? Então, que legal. Então entenda o que é a nova rota da seda da China. Então veja que é um programa lançado em 2013, né? A iniciativa do governo chinês tem como objetivo firmar acordos de integração logística entre países. Então, olha só, a iniciativa da nova Rota da Seda, cujo nome oficial é Cinturão e Rota, é o maior programa econômico da China, tem como objetivo conectar fisicamente por terra e por mar diversos países por meio da capacidade produtiva chinesa. Lançado em 2013 pelo presidente chinês Xi Jinping, a estratégia gira em torno de acordos bilaterais para a compra e instalação de equipamentos chineses para portos, aeroportos, ferrovias e estradas. Ao aderir, o país tem acesso aos créditos chineses. Segundo a australiana Griffith University, a iniciativa já aportou 1,18 trilhões, sendo 704 bilhões em contrato de construção e 470 bilhões em investimento não financeiro. Ao todo, cerca de 148 países fazem parte do programa chinês. O continente que mais concentra parceiros da nova Rota da Seda é a África, com 53 países. Algumas nações já fizeram parte da iniciativa, mas depois
saíram. Em 2023, a Itália decidiu deixar o projeto em que havia entrado em 2019 para contrapor a influência chinesa e buscar um alinhamento maior com os Estados Unidos. No mesmo ano, as Filipinas anunciaram sua saída por causa de tensões militares com a China no Pacífico. No início deste ano, foi a vez do Panamá abordar a iniciativa. A decisão foi motivada por pressões da Casa Branca, que já manifestou insatisfação com a crescente presença chinesa no canal do Panamá. Então tem aí 148 países fazem... Lógico que essa notícia já é meio que antiga, né? Mas é, de fato, como eu acho que... Achei muito bom. Bananá É me muito pegou. mané, né? Desculpa. Ai, cara, eu tenho que aguentar isso, né, velho? De olho na notícia. Mas o que eu acho legal de avaliar isso é que tem uma estratégia, tem uma intencionalidade, né? Os caras não chegaram invadindo com vários produtos em vários países, assim, à toa. Tem toda uma construção, Tem uma estratégia tem por uma trás de tudo isso, influência, né, que vem sendo construída para, obviamente, criar uma influência sobre esses países para, no final da conta, escoar produtos para cá e vender para os demais países, aqui, em qualquer lugar. Se deixar, eles vendem mesmo e vão vendendo, porque eles são muito bons de E tá negócio errado. e gostam de trabalhar, viu? Não é Tá pouco, errado. Não. É só para entender, de fato, o a movimento, dinâmica né? de como as coisas acontecem, né? Perfeito. É só tudo isso? É só tudo isso. É só tudo isso. Então, galera, é isso. Nós estamos encerrando aqui mais uma edição da ED News. Espero que você continue nos acompanhando aqui no YouTube, no Spotify também. Obrigado por estar conosco nesse episódio. Vinícius, dá o tchau pra galera. Tchau, galera. Até semana que vem. Se você não conhece a Eden Grupo, tem interesse de conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do que nós fazemos, como fazemos e qual é o nosso grande objetivo, comenta aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo. Se você está vendo pelo Spotify também, nos siga na rede social, que também está aqui na tela, no nosso Instagram, e vem conhecer a gente quer conhecer um pouco mais da sua história, do seu negócio, para entender como que a gente pode contribuir juntos no seu negócio. Até semana que vem e até mais. Deus abençoe. Grande abraço, pessoal. Até a próxima edição. Até lá. Tará.